eu já vou entrar aqui direto no tópico que eu me propus a estudar. Lembrando que, se você está acompanhando essa live pelo Instagram, mas você quer ver os slides, você quer ter acesso aí ao conteúdo mais completo, é só entrar lá no YouTube, Alberto Neri, e você vai encontrar ali o meu canal, e você vai lá no vídeo ao vivo que está passando, e você tem essa mesma aula numa outra plataforma, mas com mais informações. Combinado? Então vamos lá. A questão do aborto sob a ótica da logoterapia. Logo de cara, acho que já fica implícito nesse título que essa é uma questão para a qual existem diferentes olhares dentro da psicologia. E eu vou me deter no olhar da logoterapia, que é a área que eu costumo estudar, que eu tenho mais conhecimento e sobre a qual eu posso falar alguma coisa. Tá bom, pessoal? Delimitações, tá bom? Logo de cara. Então eu quero fazer algumas delimitações. Quando eu estou entrando nesse tema aqui, eu não estou falando dos casos nos quais o Brasil já tem uma lei definida. Então eu não estou falando nos casos de gravidez fruto de violência sexual. Eu não estou falando de casos que estão associados a esse de gravidez na infância, né? Na medida em que a gravidez na infância tende a ser fruto de uma violência sexual. Não se refere aos casos de gravidez de alto risco e também não se aplica aos casos de gravidez de feto anencefalo. Professor, por que você está fazendo essa delimitação? Porque, primeira coisa, pessoal, quando a gente fala desse tipo de assunto, eu acho impossível colocar tudo no mesmo pacote e dizer assim, vou falar sobre aborto, ponto. Vou falar sobre interrupção voluntária da gravidez, ponto. Não dá, porque são situações muito diferentes. Então, logo de cara, pessoal, eu quero dizer que eu não vou fazer essa generalização. Eu não acho que essa generalização ela ajuda na discussão, pelo contrário, eu acho que ela dificulta a discussão. E eu não vou falar desses casos para os quais já existe uma lei, tá bom? E que já foi discutido de maneira mais ampla na sociedade brasileira, enfim. As pessoas ainda debatem sobre isso, mas já está definido. Eu estou falando sobre o que está em aberto, que começou a ser votado na semana passada. Por conta disso, deu uma viralizada nas redes sociais. Apesar de ter se retomado a votação semana passada, já é um assunto que há pelo menos uns 10 anos vem sido discutido com uma certa quantidade de mídia, dedicação da mídia considerável e das pessoas em geral, cada vez mais, inclusive. Então, eu vou me deter desses casos específicos, tá bom? Já estou falando logo de cara para não entrarmos em outros temas ou outras complexidades desse mesmo tema, as quais eu não vou falar agora porque eu entendo que elas têm outras especificidades e caberia talvez outras lives, outras aulas só sobre isso, tá bom? Logo de cara tem isso. Então, estou me delimitando a essa discussão do aborto até a 12ª semana da gravidez, nos casos onde há uma gravidez fruto de uma relação consensual entre duas pessoas, cuja justificativa seja o desejo da mãe em interromper a gravidez. É disso que eu estou falando aqui, tá bom, pessoal? Qualquer outra coisa que vá além não é o tema da discussão. Vou pedir um favor para você que está assistindo essa live desde o começo e que vai ficar até o final. Se aparecer aqui nos comentários alguém falando sobre esses outros aspectos, por favor, respondam por mim, tá? Digam ali, olha, o professor já falou que a live não é sobre isso, tá bom? Que é para a gente ter aí uma delimitação. Tem uma coisa que a gente aprende quando a gente entra no meio acadêmico e no meio da pesquisa, que é, se não delimitarmos bem os objetos que a gente tenta observar, os objetos de estudo, a gente não chega a lugar nenhum. Então, eu estou fazendo essa delimitação logo de cara, tá? Para a gente não ter problema com relação a sobre o que estamos falando. Primeiro ponto é esse. Ainda alguns recados importantes que eu gostaria de dar sobre esse assunto. Primeiro, não reproduza cortes dessa aula. Por favor, não pegue isso daqui e tire do contexto no qual essa discussão está acontecendo. Tá bom? Vou pedir esse favor para vocês. Eu sei que às vezes tem vídeos e conteúdos que a gente produz cortes e tal, eu mesmo produzo, mas eu vou pedir para vocês que não façam com esse vídeo aqui. Por quê? Porque esse vídeo não é um vídeo para cortes. Isso aqui é um raciocínio complexo e contínuo. Se forem feitos cortes, vai sair do contexto.
tá bom? Então eu não estou autorizando, já está aqui não autorizado ao uso de cortes. Ah, mas eu gostaria de compartilhar, compartilha inteiro. Compartilha inteiro, a pessoa assiste inteiro, tá tudo certo. Terceiro, as considerações que eu vou fazer aqui, elas refletem a minha leitura sobre o tema à luz dos conceitos da logoterapia de Viktor Frankl, tá bom? Então tem dois filtros aí, um é a logoterapia e o outro é a minha leitura do assunto. Pode ser que você seja logoterapeuta também, ou estudante da logoterapia, e discorde. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. É a leitura que eu faço dessas coisas. Outro recado importante que eu vou dar. Não sou guia de consciência para ninguém, pessoal. Tá bom? Eu estou trazendo um assunto à discussão e trazendo a minha perspectiva. O que eu espero é que você ouça essas reflexões, mas forme a sua própria opinião. Ah, se você concordar comigo, tudo bem. Se discordar, tudo bem. Agora, não vá formar uma opinião porque o professor Alberto pensa assim, então eu também. Não, isso tem que passar pelo seu filtro. É assim que eu acho que a gente vai conseguir avançar dentro desse tema. Outro recado importante, essa é uma primeira exposição que eu estou fazendo sobre esse assunto. Certamente não é uma palavra final. Por que não é a palavra final, professor? Primeiro, porque é um assunto sobre o qual eu vou continuar estudando. Talvez eu mude de opinião em uma coisa ou outra, talvez eu descubra uma coisa nova. Então, não é uma palavra final, é uma primeira exposição, é um convite ao diálogo, tá bom, pessoal? É um convite à conversa. E por último, opiniões, críticas, correções e contribuições são bem-vindas. Você pode discordar, você pode me corrigir, você pode falar o que você pensa, desde que aconteçam num clima de respeito. Tá bom, pessoal? Se não acontecerem assim, aí eu vou ter que bloquear, tirar da live, não vai ter jeito. Porque aqui, esse já é um assunto onde a gente vê muita animosidade, onde a gente vê as pessoas, infelizmente, às vezes discutindo num clima de falta de respeito. E eu não quero fazer isso aqui dentro dos meus canais, porque não é a maneira que eu gosto de conversar e debater sobre os assuntos, tá bom? O que está em discussão, pessoal, quando a gente entra nesse tema, desse tópico da interrupção voluntária da gravidez até a 12ª semana? O direito à interrupção voluntária da gravidez até a 12ª semana. Entra em discussão os direitos das mulheres, a questão da vulnerabilidade social das mulheres, isso está em discussão, a questão dos direitos do feto, da dignidade do ser humano, do direito à vida e da formação ou do esclarecimento de conceitos sobre a vida de uma maneira mais ampla e sobre a humanidade, sobre o que é ser humano. Essa discussão, pessoal, eu entendo que ela nos pega, assim, ela às vezes nos provoca debates um pouco mais intensos e acalorados, justamente porque, em última instância, ao meu ver, ela é uma discussão sobre humanidade, sobre o que a gente considera humanidade, sobre o que a gente pensa a respeito dos direitos humanos, né? Então, veja, é sobre isso que a gente está falando aqui, em última instância. E é sempre importante a gente procurar entender o pano de fundo por trás das discussões, senão a discussão fica muito rasa. Senão a gente não consegue se aprofundar em assunto nenhum. E a proposta aqui é exatamente essa. Quem pode contribuir, pessoal, para essa discussão? A medicina pode contribuir, a biologia, a ética, tem aqui uma colega bióloga que escreveu, que está assistindo, as pessoas que estudam ética, a filosofia, a história, a antropologia, a sociologia, o direito, obviamente, as religiões de maneira geral. Todas essas áreas têm algo a dizer sobre esse assunto. E vejam, sendo que todas essas áreas têm algo a dizer, todas merecem ser ouvidas. Mas o meu objetivo aqui é falar sobre a ótica da psicologia, obviamente. E a psicologia, em suas múltiplas vertentes, tem algo a dizer. No caso específico aqui, sob a ótica de qual vertente eu vou falar, a ótica da logoterapia. Tá bom? Podemos e devemos nos manifestar sobre esse tema. Inclusive, pessoal, eu coloco aqui um convite. Gostaria de fazer um convite aos colegas psicólogos das mais diferentes áreas que se manifestem também, que apresentem o ponto de vista das diferentes referências teóricas para que a gente possa debater o tema e, inclusive, facilitar que se forme uma opinião. Existem poucos vídeos, se vocês forem procurar na internet,
falando desse assunto sob a ótica de uma corrente psicológica específica. Eu fiz a pesquisa, pode pesquisar e você vai ver. Existem poucos, e nem sempre os que estão disponíveis têm uma certa profundidade, às vezes é uma coisa muito curta. Então a gente precisa, foi inclusive olhando para o debate público e estudando o assunto que eu me propus a isso, né? Na medida em que eu vi que não existe um posicionamento claro da parte de alguém da logoterapia falando sobre esse tema, que é um tema tão relevante. Ah, professor, mas eu conheço o fulano de tal, o outro que é logoterapeuta, que já falou desse assunto. Sim, mas veja, uma coisa sou eu, pessoa física, falar desse assunto e eu também sou logoterapeuta. Outra coisa é a gente tentar estudar esse assunto à luz da logoterapia, tá bom? Que é o que eu estou tentando fazer aqui. O problema para mim surge quando a gente forma ou toma uma posição ou forma uma opinião não com base nesse debate público, não com base nas diferentes correntes da psicologia, mas com base em quê? Em pressupostos ideológicos e a priorísticos. Vocês percebem? Quando eu entro para um debate desse, eu entro para essa conversa, e eu já tenho por conta de uma ideologia, por conta de uma ideia pré-formada, eu já sei o que eu penso sem abertura à discussão, não estou dizendo nem sem abertura a mudar de opinião, porque às vezes isso já é um passo a mais, mas pelo menos você está aberto a debater o tema e ouvir o outro lado. Se você não tem isso, eu diria, não tem nem por que você está aqui nessa conversa, porque a gente vai procurar olhar para os diferentes lados da questão, por aqui, tá bom? E eu acho que a gente precisa entender isso. É lógico, é impossível alguém formar opinião sobre algo sem ter uma opinião a priori ou sem ter um pressuposto ideológico que a afete. Isso não tem como fugir disso, mas tem como entrar num nível de discussão onde a gente seja capaz de questionar essas coisas que estão na base das nossas próprias opiniões. Ok? Vamos lá então, pessoal. A questão da vulnerabilidade social conectada a esse tema. Por que ela é tão importante? Porque, de fato, não dá para vedar os olhos para a realidade que a gravidez indesejada é algo comum. É uma realidade presente na nossa sociedade. Isso acontece o tempo todo. Uma gravidez indesejada. Retomando, não estou falando daqueles casos iniciais, tá? Estou falando uma pessoa adulta ou minimamente dentro das condições de saber como se faz para ter uma criança, que entende minimamente as consequências dos seus atos e que mesmo assim acaba engravidando e que mesmo assim não quer ter esse filho. E veja, olha só, pessoal, que coisa importante. A mulher, ela se ver grávida, né? De repente ela está grávida por conta de uma relação consensual. Mas ela se dar conta de que ela não queria estar grávida, não somente é comum, mas também não é algo que deve ser considerado um erro. Vocês notam? A mulher tem esse direito. Ah, mas por que não pensou antes? Tudo bem, não é disso que eu estou falando aqui agora, nesse momento. Eu estou dizendo assim, a pessoa descobriu que está grávida e ela fala assim, puxa, eu não queria estar grávida agora. É uma coisa natural que isso aconteça em muitos casos, e às vezes em situações de mulheres que já são casadas, que têm estrutura, que têm tudo, e de repente elas falam, puxa, mas eu não queria. Escapou, foi um lapso, ou o método contraceptivo falhou, pode acontecer. Tá? Então a gente precisa trabalhar um pouco essa questão do estigma sobre a questão da maternidade, o tema da maternidade. Pode acontecer, tá bom? Primeiro ponto. Além disso ser uma realidade, disso poder acontecer com qualquer mulher, existe uma deficiência na questão de educação sexual e de planejamento familiar no Brasil. Uma deficiência gravíssima. Tanto é que muitas pessoas, às vezes até já com uma certa idade avançada, jovens de 20 e poucos anos, elas acabam não tendo noção nenhuma de educação sexual ou uma noção adequada de método contraceptivo, ou então a questão de planejamento familiar. Acontece, pessoal, porque a educação sexual no Brasil ela é precária. E, infelizmente, às vezes quando se fala desse assunto é um tabu para muitas pessoas. As pessoas acham que não tem que ter isso nas escolas, as pessoas acham que não deve se falar do assunto.
E aí o que acontece? Cresce uma geração de pessoas ignorantes que sabem mais ou menos as coisas, não sabem fazer um planejamento familiar, não sabem se cuidar em termos de prevenção da concepção e acabam engravidando. Tá? Isso acontece também, não adianta a gente querer negar a realidade. Terceiro, há poucos programas de apoio do Estado eficientes para ajudar as mulheres nessa condição de vulnerabilidade social e que se veem grávidas. Eu estou falando alguma mentira aqui? Existem programas vastos onde se ajuda assim largamente as mulheres, é só ela querer que ela vai ter auxílio e tal, ela vai... Não tem, pessoal. Infelizmente, é precária. A questão da saúde pública no Brasil é precária. Então, a mulher muitas vezes se vê nessa situação, ela acaba tendo que lidar com ela sozinha. Já vou entrar no próximo ponto. Por quê? Porque a mulher é muito impactada no Brasil pelo abandono paterno. O Brasil é um país com um altíssimo índice de pais que abandonam as mães dos seus filhos grávidas, desaparecem ou não assumem responsabilidade sobre a criança. Então a mulher se vê ali sozinha e não há apoio do Estado também. Ou há pouquíssimo apoio, em um contexto ou outro só. E a condição da mulher? E normalmente, quando a gente está falando da mulher que considera essa busca pelo aborto clandestino, por exemplo, é muito comum a mulher em condição de vulnerabilidade social buscar isso. Então a condição dela piora com a gravidez solo. Ela já tinha uma condição de vulnerabilidade, de falta de uma educação ampla, de acesso ao sistema de saúde, e a coisa piora. A gente não pode excluir isso do debate público, tá, pessoal? Isso faz parte, sim. Segundo ponto. A questão do aborto clandestino, ou seja, do aborto criminalizado, é sim, de fato, um problema de saúde pública. Não dá para negar isso também. É um problema de saúde pública. Sabe por quê? Sendo proibido ou não, eles acontecem diariamente. Essa é uma realidade. E o risco para a mulher é muito grande. Vejam, dados do Ministério da Saúde, se eu não me engano, de 2020. A cada 2 dias no Brasil, uma mulher morre porque estava fazendo um aborto clandestino. Morre na tentativa de fazer um aborto clandestino. Uma média aí de 180 mulheres por ano. 15 por dia, mais ou menos. Vocês veem? É um número grande. Mas, olha só, sobrecarrega o SUS. Sobrecarrega. Por quê? E para mim essa estatística ela é impactante também. Olha o que ela diz. Gera 250 mil hospitalizações por ano. Se a gente tirar uma média aí, mais ou menos 20 mil por mês. Então, todo mês, cerca de 20 mil mulheres procura o sistema de saúde e são hospitalizadas por conta de complicações numa tentativa de aborto. Dessas, 15 mil são complicações graves e 5 mil extremamente graves. Vejam, é uma questão séria. Além disso, tem o quê? A questão do estigma social, que acrescenta um elemento a mais à fragilidade e à saúde emocional dessas mulheres. Então vejam, eu vou dizer para vocês, pessoal, eu assisti muitas coisas, eu assisti muitas lives e apresentações e aulas sobre esse assunto para poder também formar uma opinião. E as pessoas que são a favor da descriminalização do aborto, elas apresentam muito esses dados aqui que eu estou mencionando. E eles são verdadeiros. Eu sei que num primeiro momento, às vezes você quer torcer o nariz e você fala assim, poxa, mas e isso e aquilo e tal, a gente já tem uma opinião formada, mas esses dados têm que ser ouvidos, porque existe um problema sério de saúde pública ligado à questão do aborto no Brasil e a gente não pode ignorar, fingir que isso não está acontecendo. Mas, por outro lado, pessoal, vejam só, essa discussão, então eu trouxe aqui algumas informações. Essa discussão passa por alguns aspectos importantes, como, por exemplo, então, os direitos da mulher. Vejam só, aqui há alguns tópicos relacionados. Já que, conforme a gente viu, a mulher, que é a principal, vamos dizer assim, é a pessoa que tem que lidar, é a principal personagem no que se diz respeito à vulnerabilidade social, quando a gente está falando da procura por um aborto clandestino,
ou um aborto criminalizado, não tem como a gente não falar dos direitos da mulher. E as pessoas que defendem a descriminalização do aborto tocam muito nessa tecla. Vejam, pessoal, eu estou aqui no início dessa nossa conversa apresentando as coisas de uma maneira mais ampla. Eu estou trazendo diferentes pontos de vista, ok? Para a gente poder entender o assunto um pouco melhor. Porque se a gente, eu vou abrir um pequeno parênteses, se a gente vai discutir esse assunto, por exemplo, sob uma única ótica, a discussão é muito mais simples, certo? Então vamos supor que fosse um grupo de uma igreja aqui, debatendo esse assunto. Não tem nem muita discussão, entendeu? Porque todo mundo concorda no mesmo tema, é só uma ótica que está sendo trazida. Não é isso que a psicologia se propõe a fazer, um olhar unilateral, mas é um olhar mais amplo. Então a gente tem que ouvir os argumentos de todos os lados. E esse é um dos argumentos apresentados. O direito ao próprio corpo da mulher. Então veja, é um direito da mulher, segundo esse argumento. Ela tem direito ao próprio corpo, é ela que define, é ela que arbitra. É um direito da mulher a decisão sobre a maternidade. É a mulher que pode escolher, ou ela é a única que deve escolher se ela quer ou não ser mãe. Isso está até antes, muitas vezes, da gravidez. E é também direito e decisão unilateral, então no caso não depende do pai da criança, é um direito único e exclusivo da mulher, a continuidade ou não dessa gestação. Então parte da argumentação, ela gira em torno desse tópico, dos direitos da mulher, argumentando que as mulheres têm esses direitos, tá bom? Ok, vamos seguir entendendo o assunto. Outro lado dessa discussão, pessoal, tem a ver com os direitos do feto, do embrião e do feto. Vamos ampliar porque a gente tem nomes diferentes que se dá dependendo da fase, né? E quando vai se discutir esse assunto dos direitos do feto, quais são os tópicos associados a essa discussão? Primeiro, quando começa a vida desse feto? Essa é uma questão central para eu definir, porque a resposta que eu dou para essa questão, dependendo do ponto de vista que você parte, do grupo do qual você faz parte, pode definir muita coisa. Uma outra pergunta que se levanta com frequência: por que a lei fala na 12ª semana? Por que a lei fala sobre a 12ª semana? Da onde se tirou essa ideia, então, de que a partir da 12ª semana não se pode, não pode mais, e antes deveria poder? Por que esse número específico? Já vou adiantar. Estipula-se porque, de acordo com essa visão que está sendo adotada para discutir esse tema, entende-se que essa é a semana a partir da qual já não seria mais, vamos dizer, o direito, né? Antes dessa semana, o feto não tem esse direito à vida tão claro como ele tem a partir da 13ª semana. Por trás está isso, por trás desse argumento está isso. Outra coisa que está sendo discutida aqui: a dignidade e os direitos humanos podem ser condicionadas ao estágio do desenvolvimento ou à consciência de si mesmo, de um ser? Será? Então, porque quando eu estipulo, por exemplo, 12ª semana, 20ª semana, 6ª semana, não importa, qualquer data que fosse estipulada. Se eu estipulo uma data, é como se eu estivesse dizendo: a dignidade e os direitos humanos começam a partir dessa data. Faz sentido? Antes dessa data, este ser, seja um embrião, seja um feto, seja um ser humano, tem ou não tem direitos, tá? Outra questão ligada a isso: existe uma vida psíquica, emocional, ou uma autoconsciência mínima que seja, intrauterina? Será que na vida intrauterina eu já posso chamar de um ser humano, por exemplo? Essa discussão está em torno. Que tipo de vida é essa? Então, boa parte das pessoas, até aqueles que defendem o aborto, eles dizem: não, já é vida, já, ok, beleza. Mas que tipo de vida é essa? Essa que é a discussão. Os direitos são os mesmos? Essa é outra pergunta que se levanta. Vocês percebem, pessoal, por que esse tema é tão complexo? Por que esse tema é tão difícil de se discutir? E por que não tem como essa discussão ser multifacetada em última instância? Veja, olha quanta coisa. Eu estou aqui no começo da conversa ainda, não estou nem na metade. E olha quanto assunto já surgiu para a gente debater. Por isso que eu falei
no início que esse é um primeiro papo sobre esse assunto. Dá para se falar muito mais, mas hoje eu quero já colocar alguns tópicos importantes. E a gente vê posições extremamente opostas, dependendo dos setores da sociedade que a gente está analisando. Sobre essas perguntas mesmo que eu acabei de colocar, tanto sob a ótica da mulher, como sob a ótica do feto. Quais são essas posições opostas? Por exemplo, a posição da religião vai entender que a vida começa na concepção. Logo, a partir desse momento, se constitui um ser com todos os direitos humanos. Essa é a visão religiosa mais tradicional. E tem gente aqui nos comentários que já até escreveu isso. Né? Bastante gente está escrevendo isso, está dizendo que pensa dessa forma e tal. Acho que a maioria das pessoas aqui, inclusive, estão se posicionando dessa maneira. É a visão da maioria das pessoas que estão assistindo essa live. É uma visão que é de acordo com uma visão religiosa. Logo, a vida intrauterina tem o mesmo valor de uma vida pós o nascimento, embora faltem ao feto vários traços que ele irá adquirir depois. Olha só que legal, pessoal, um comentário aqui, um pequeno à parte. Bom dia, professor. Boa noite, professor. Sou professora do curso de Psicologia da Faculdade Dom Bosco. Sou logoterapeuta e os meus alunos estão assistindo aqui a sua live. Que legal, pessoal. Então, estamos além do YouTube aqui, do Instagram, na Faculdade Dom Bosco, que eu não sei de qual lugar que é essa especificamente, do curso de Psicologia. Um abraço aí para a turma que está assistindo a gente. Muito legal saber disso, pessoal. Mas vocês percebem? Então, muita gente está escrevendo. Sim, é isso, concordo, eu acho que é ok, é o seu ponto de vista. Mas esse ponto de vista, ele é defendido principalmente a partir de uma argumentação religiosa, certo? A gente vai ver que mesmo as pessoas que debatem esse tema cientificamente, eles não chegam a esse consenso. Não existe um consenso na ciência sobre isso, pelo contrário. Mas na religião é praticamente um consenso. Curioso, inclusive, pessoal, curiosidade, em diferentes vertentes religiosas, não só no cristianismo. A gente vai ver essa posição. Uma curiosidade aí para vocês. Por outro lado, já que a gente está vendo as visões opostas, o que acontece? Existem pessoas que pensam diferente. Existem pessoas que pensam que o que dá valor intrínseco à vida é a autoconsciência do indivíduo. Tem gente que pensa isso. E a partir desse pensamento, o que elas vão dizer? Que seria moralmente aceitável não só o aborto, mas também o sacrifício de bebês que nasçam debilitados ou com poucas chances de sobreviver. Existe essa visão também. Inclusive, pessoal, a gente vai ver em povos antigos essa visão sendo colocada em prática, onde se sacrificava bebês que nasciam com uma má formação ou com alguma doença, né? alguma desordem do desenvolvimento, algum problema de formação. Então, até hoje tem pessoas que pensam assim, vocês sabiam disso? Por exemplo, esse autor aqui, chamado Peter Singer, autor do livro Rethinking Life and Death, ele escreveu o seguinte: o fato de ser humano, ou seja, de um feto ser humano, não significa que seja errado tirar sua vida. Matar um recém-nascido não é, sob hipótese alguma, equivalente a matar um adulto, que quer conscientemente continuar vivendo. Tem gente que está escrevendo aqui, misericórdia. Veja, pessoal, eu entendo as diferentes posições, eu entendo como isso escandaliza muita gente. Mas veja, a gente só vai conseguir debater o assunto e a gente só vai conseguir, acho que eventualmente um dia chegar a um consenso, se a gente ouvir os outros lados. A gente tem que saber o que a pessoa que pensa diferente da gente pensa e por quê, até para poder argumentar, até para poder justificar o nosso ponto de vista. E é isso que eu estou propondo aqui. Então existe. Eu sei que muita gente fica abismada, mas existe essa forma de pensar aqui. Eu também acho ela um pouco estranha, né? A ideia de que o que determina se é moralmente aceitável ou não tirar a vida de alguém é a sua autoconsciência. Até mesmo porque, se a pessoa segue essa lógica aqui, não vai sobrar só para os fetos, não, e nem para os recém-nascidos. Vai sobrar
para qualquer pessoa que tenha algum problema de ordem cognitiva, alguma desordem ligada aí a uma degeneração neurocognitiva ou neuromotora e que a faça perder a consciência. Vai sobrar para todo mundo no final das contas, né? Mas existe esse tipo de pensamento. Existe na Holanda, pessoal, eu não sei se vocês sabiam disso, o chamado Protocolo de Groningen, segundo o qual existe até um debate sobre isso. Muitas pessoas falam que isso daqui é o aborto do recém-nascido. Mas as pessoas que defendem o protocolo de Groningen, elas dizem que é a eutanásia de recém-nascidos. Tem uma discussão aí na maneira como se fala do assunto, mas o fato é que isso existe. Existe. Eu não sabia disso, pesquisando descobri. Pasmem vocês ou não, mas acontece. O protocolo de Groningen, segundo o qual o que acontece é uma possibilidade de intervenção que se estende a uma verdadeira e própria eutanásia de crianças que podem ter uma qualidade de vida muito baixa sem perspectiva de melhora. O problema é que é um conceito meio vago, esse de qualidade de vida, e abre várias possibilidades que vão muito além da obstinação terapêutica. Sabe o que significa isso? Que na Holanda, e pelo que eu li, pessoal, não é que isso é lei, tá? Isso não é lei, mas existe esse protocolo, foi feito a partir, se eu não me engano, do hospital universitário dessa cidade, e meio que se pratica isso. Então não é que é obrigatório, não é nada disso, mas se for praticado, a pessoa não vai ser punida, que é um casal chegar aí a nascer o bebê e ele, depois de nascer, decidir que não quer ter esse bebê. E aí se pratica uma eutanásia dessa criança. Isso acontece, tá? Vocês veem como a discussão é ampla, pessoal? Vocês veem como às vezes fala assim, mas está falando só disso. Não está falando só disso. Porque na Holanda já houve um momento onde se falava disso, que a gente está falando aqui hoje. Então, eu acho que a discussão... E a gente não pode perder isso de vista. A gente tem que tentar olhar o cenário um pouco mais amplo. Na Espanha, na Europa de maneira geral, tá, pessoal, isso, em países onde o aborto é permitido. Mas de maneira mais específica na Espanha, o lugar onde isso mais acontece, parece que Espanha e Portugal, e veja que são países extremamente católicos, hein? Olha o que acontece. Tem acontecido uma situação onde das 100% das crianças com Down que poderiam nascer, 90% a 95% não nascem. Sabe o que isso significa? Que quando se identifica na gravidez, de cada 100 mulheres que identificam na gravidez que o seu feto terá síndrome de Down, ou tem síndrome de Down, dessas 100 mulheres, entre 90 e 95 não chegam até o final da gravidez. Por quê? Porque praticam o aborto. Em países onde o aborto é permitido. Isso tem gerado uma situação, uma discussão importante, inclusive na Europa, porque a proporção de bebês com a doença de Down, a síndrome de Down, caiu de uma para cada 800 pessoas para uma a cada 2.000 pessoas. E segundo essa pessoa aqui, Agustin Matia Amor, diretor da organização Down Spain, na entrevista à BBC, isso acontece porque duas coisas estão acontecendo em paralelo. Primeiro, a combinação do acesso a tecnologias de diagnóstico e pré-natal de altíssimo nível. Então, cada vez mais cedo, as pessoas ficam sabendo condições genéticas de como será aquele bebê quando ele nascer. E segundo, uma legislação que permite estender os prazos para a realização do aborto até 22 semanas, em casos de anomalias, entre aspas, anomalias fetais. E o Down pode ser classificado assim. 22 semanas, tá? Não são 12 não, pessoal. A gente às vezes acha que 12 já é muito. 22 semanas, mais da metade da gravidez. Algo que tem sido duramente questionado por organizações que defendem os direitos da pessoa com deficiência. Por que eu estou trazendo essas outras situações? Talvez você diga, mas isso não tem a ver com aborto. Tem a ver com os mesmos tópicos da discussão, pessoal. Vocês percebem as implicações de uma coisa? Então, às vezes, uma determinada decisão, uma determinada escolha, um determinado ponto de vista, que aparentemente só tem a ver com aquilo, tem a ver com muito mais. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, em última instância, isso tem a ver com o quê? A questão da dignidade humana, do direito à vida. Vocês notam como a questão ela é muito mais ampla do que parece ser, no final das contas?
Vamos continuar. Por que é tão difícil, às vezes, discutir esse assunto também? Porque tem essa questão também das diferentes posições sobre a origem da pessoa humana. Então, como eu falei, algumas visões dizem que é na concepção, outras vão dizer que é na terceira semana, porque a partir até ali o embrião ainda pode se dividir. Existem aqueles que afirmam que o feto só se transforma numa pessoa quando começa a produzir ondas cerebrais, a partir da 8ª semana para alguns, da 20ª semana para outros. Na 24ª para outras pessoas, porque tem a ver com a formação dos pulmões. Então, essa discussão está acontecendo. Por isso que não dá para se resolver só por conta disso também. Porque não tem ainda uma posição. Vejam, é um tema que envolve muitas áreas. A questão da discussão da vida intrauterina é uma questão sobre a qual a gente sabe pouco ainda e sobre a qual se aprende cada vez mais na medida em que os instrumentos de observação dos fetos na vida intrauterina se tornam mais sofisticados. Sabe o que dá para dizer, pessoal, sobre esse tema específico, que é o tema da vida intrauterina? Dá para a gente dizer que a gente não sabe praticamente nada ainda. A gente está começando a aprender sobre esse assunto, colocando numa perspectiva histórica da ciência, tá? Perto do que a gente sabe sobre outros assuntos. É um tema ainda onde o conhecimento humano não avançou muito, até mesmo porque é um tema difícil de se pesquisar, pelo menos com a tecnologia que a gente tem hoje. Mas ainda assim a gente sabe algumas coisas. Por exemplo, o especialista em medicina fetal Mário Burlacchini, do Fleury, de São Paulo, conta algumas curiosidades. Por meio do ultrassom tridimensional, demonstrou-se que o bebê sorri, mostra a língua e faz caretas a partir do 3º mês. Sabe quando é o 3º mês, pessoal? O 3º mês é a partir da 12ª semana, naquele limiar. Nessa fase, também é possível notar expressões de sofrimento, como se fosse choro, mas sem lágrimas. Tudo isso também foi observado numa pesquisa feita com 16 fetos da Universidade de Durham e Lancaster, Reino Unido. Por exemplo, os cientistas não sabem dizer ao certo se elas estão relacionadas aos sentimentos do bebê, mas certamente mostram o desenvolvimento cerebral ao longo da gestação. Então, isso a gente sabe, tá bom? Existe sim vida intrauterina. Em que nível, com qual grau de complexidade, etc., aí a gente não sabe. Aí a gente sabe pouco, vamos dizer assim, mas que existe, existe. Winnicott, eu vou ainda me aprofundar mais no que o Winnicott fala sobre esse assunto, tá, pessoal? Já estou procurando conteúdo, já fui consultar especialistas na área, mas esse artigo, por exemplo, que eu encontrei, do Sérgio Gomes da Silva, chamado Do Feto ao Bebê, Winnicott e as primeiras relações materno-infantis, ele diz assim, que Winnicott acreditava que para compreendermos o desenvolvimento humano seria necessário partirmos de uma observação do bebê desde o período mais primitivo, leia-se, muito antes da experiência do nascimento, em oposição ao trauma do nascimento, entre aspas, para então analisarmos a relação do bebê com a sua mãe a partir de então. Então, segundo Winnicott, existe sim essa vida intrauterina também. No entanto, diz Winnicott, o que não podemos negar... Deixa eu só ver uma coisa, pessoal, se eu falei errado. Porque alguém me corrigiu aqui. 3º trimestre, tá certo. Tá falando 3º trimestre, então volta ao slide anterior. As coisas que são percebidas ali são a partir do 3º trimestre. Antes disso, não se vê essas coisas, segundo o Dr. Mário Burlacchini. Obrigado pela correção. Mas, voltando aí ao assunto. Isso não significa também que não exista uma vida intrauterina antes. Significa que a partir do 3º trimestre a gente tem certeza. Então, 6º, 7º e 8º meses, tá? Beleza. Mas voltando, para o Winnicott também não dá para negar que existe, olha só, a clínica com pacientes regredidos ou observação de bebês desde o útero, até o momento posterior ao nascimento, fez acrescentar a teoria psicanalítica e a teoria do inconsciente, os importantíssimos e interessantíssimos fenômenos do desenvolvimento do indivíduo e das memórias da experiência pessoal. Então vejam, para o Winnicott, eu não estou entrando em detalhes, eu falei que é um assunto que eu preciso me aprofundar mais, mas para o Winnicott, o que a gente sabe que para ele existe sim uma vida intrauterina também. Não somente para ele, mas aí tem esse trabalho que eu vou sugerir aqui para vocês,
da doutora Alessandra Piontelli, que fez o que ninguém fez antes, observou 11 fetos, 3 filhos únicos e 4 pares de gêmeos, no útero por meio da ultrassonografia, a partir da 16ª semana. E depois observou seu desenvolvimento em casa. Então ela acompanhou a gravidez, né? Depois, até os 4 anos de idade. E o que ela descobriu? O que muitos pais sempre pensaram, que cada feto, assim como cada bebê recém-nascido, é uma criatura altamente individual. Mães de gêmeos, e mesmo quem não é mãe de gêmeo, mas observa um pouco mais, é que mães de gêmeos percebem com mais clareza por conta da diferença. Já percebem essa diferença de personalidade no útero. Vejam, pessoal, eu estou colocando essas referências aqui para justificar o quê? A ideia de que, sim, a psicologia tem descoberto cada vez mais que a vida intrauterina existe e que ela também tem um certo grau de complexidade. Tá? A partir de quando, até que ponto, de que maneira, tudo ainda é um grande mistério, na verdade. Sabe-se pouco, mas já se sabe alguma coisa. Pelo menos dentro dessas perspectivas, tá, pessoal? Lembra o que eu falei no começo? Que cada corrente da psicologia, eu acho que precisaria se posicionar sobre esse assunto. Então eu estou só citando isso daqui porque agora eu vou trazer o posicionamento da logoterapia, mais especificamente. Outro tópico importante. Cada um dos tópicos que eu estou falando aqui, pessoal, como eu disse, é um começo de conversa. Cada um dos tópicos que eu estou mencionando aqui, você pode ter certeza absoluta que dá pano para manga, talvez para uma aula inteira. Cada um desses tópicos. Então, vejam, como eu disse no início também, não estou querendo encerrar o assunto. Não estou querendo dizer, olha, é isso, ponto, acabou, eu sei de tudo e concordem com o que eu estou falando. Não, eu estou trazendo o assunto para discussão, trazendo informações para vocês. E a saúde emocional da mulher? Alguém perguntou sobre isso aqui nas perguntas, né, dos comentários. Também é um tópico em discussão. Esse artigo aqui, por exemplo, pessoal, um artigo de 2016, se eu não me engano, fala, né, o título é O aborto e a controvérsia sobre saúde mental. Uma revisão de literatura compreensiva sobre um common ground, um senso comum, né, concordâncias e discordâncias, recomendações e oportunidades de pesquisa. Esse é um artigo que está aberto, é só você colocar esse título aí, você acha. E entre outras coisas, eles estão dizendo ali no final que alguns pontos onde há concordância, outros onde há discordância, mas no final das contas ele está dizendo que é necessário fazer mais pesquisa. Olha, there is common ground on the need for better research. Precisa se pesquisar mais esse assunto. Não é um assunto, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? À luz da psicologia, não é um assunto que a gente fala assim, ok, esse assunto aqui a gente já sabe muito, tá? Temos muitas informações, está definido, a gente já tem uma posição oficial sobre isso. Não é o que algumas correntes da psicologia e pesquisadores falam. Tá bom? Então, beleza, anotem o título do artigo, depois vocês procuram. E a logoterapia, professor? Então, todo esse contexto, toda essa ampliação e mostrando aqui as diferentes visões, para falar também da visão da logoterapia sobre esse tema, tá bom? Vejam. Em 50 minutos nada falamos sobre o pai desse feto, onde ele fica. Márcio, eu falei no comecinho sobre o pai, alguns aspectos no comecinho da live. Falei sobre essa decisão unilateral e falei também das situações onde o pai não é presente, tá? Mas eu mencionei sim a questão do pai dentro dessa situação. Mas independente disso, eu vou falar de novo. Agora, olha só, pessoal, questão da logoterapia. Vejam, eu trouxe aqui um texto, que é um texto do Dr. Tiago Aquino, onde ele traz algumas referências, vou acrescentar uma visão ou outra minha e vou me basear nisso para falar. Segundo o Dr. Tiago, a partir de uma leitura logoterapêutica, compreende-se que a questão da legalização do aborto pode sim vir a mitigar tanto o valor da vida quanto a sua dignidade. Lembra que eu coloquei no início que uma das discussões cerne nesse tópico é a dignidade humana e o valor da vida? Sob a ótica da logoterapia, a questão da legalização do aborto, nesse caso específico que a gente está discutindo, pode sim vir mitigar esses temas. A despeito dos argumentos a favor de uma cultura de morte do nascituro, ao conceber o feto como uma pessoa, pode-se considerar por dedução que se toda a vida tem sentido, logo a vida do nascituro também tem um sentido incondicional.
Veja, tudo depende desse outro aspecto. Por isso que eu falei, aquela questão é importante também. A definição do ser humano, da humanidade. A partir de quando se considera a humanidade presente ali? Portanto, dizer sim à vida, que como vocês que acompanham a logoterapia sabem, é uma visão importante da logoterapia. A logoterapia é a psicologia do sentido da vida e o dizer sim à vida é vamos dizer, um princípio básico, um conceito básico da logoterapia, em função da dignidade humana. Dizer sim à vida estaria em consonância com a consciência axiológica do ser humano em direção a uma cultura de inclusão segundo a perspectiva da logoterapia. Então, logo de cara, antes que alguém... vai falando, já está aqui. A ótica da logoterapia é sim a ótica de que a vida intrauterina deve ser considerada uma vida digna. Tá bom? Já estou antecipando aqui para vocês, pessoal. Além disso, entende-se que há um risco de se banalizar a vida humana quando se ignora esse fato, o que resultaria em um processo de desumanização. Vejam, e aí tem uma citação do Frankl falando desse assunto. Quem argumentar, próprio Viktor Frankl, tá, pessoal? Que o embrião, ao ser destruído, não sente a menor dor, deixa de perceber que isso enseja outro argumento, qual seja, o de que seria permitido assassinar desde que a vítima estivesse narcotizada. O Frankl estava falando, olha, se a gente vai defender a ideia, não tem problema porque o feto não tem consciência ou ele não sente dor, então você também está justificando quando se tira a vida de qualquer outro ser que não seja um feto, mas já um ser humano nascido, desde que essa mesma condição esteja presente. Professor, você está exagerando. Será? Você não, né? Porque eu estou lendo o Viktor Frankl. O Viktor Frankl está exagerando. Será, pessoal? Será que a gente às vezes não simplifica demais o debate quando a gente ignora a amplitude e até onde pode se chegar nas últimas consequências desses tópicos? Por isso que eu falei para vocês no começo, pessoal. Esse é um assunto que precisa, sim, de discussão, precisa se ouvir ambos os lados e precisa se ouvir diferentes perspectivas da psicologia. E eu estou trazendo uma perspectiva aqui da psicologia, que é da logoterapia. E a questão da liberdade humana, professor? A logoterapia não defende a liberdade humana? As pessoas que são a favor não defendem a liberdade da mulher? De fato, existe uma defesa da liberdade em ambos os casos, mas vamos lembrar dessa frase importante do Viktor Frankl? Quando ele diz o quê? Que a liberdade ameaça degenerar em arbitrariedade se não for contrabalanceada pela responsabilidade. Veja, e aí, se você for estudar logoterapia, você vai ver várias e várias citações de Frankl dizendo que a liberdade não é o único aspecto, ela é um aspecto importante, mas o outro lado é o da responsabilidade. E nesse caso específico, por isso que eu acho que a gente tem que dividir o tema para estudar. Então eu estou falando aqui do aborto por escolha a partir da até a 12ª semana, partindo-se do pressuposto que a mulher tem o direito de escolher isso pelo fato dela ser a mãe e de ser o seu corpo receptáculo do bebê. Né? O argumento que a gente ouve. Será que esse argumento, embora ele, de fato, defenda uma visão de liberdade, será que ele contempla o lado da responsabilidade? Por exemplo, da responsabilidade de que aquele ser, ele não é filho só daquela mulher, ele é filho de um pai também. E quem é esse pai? Como eu falei, infelizmente no Brasil, na maior parte das vezes esse não é um problema, infelizmente, porque os pais desaparecem nessas situações. O Brasil é um país que tem um altíssimo índice de abandono paterno. Tá? Mas e nos casos onde o pai está presente e o pai não concorda? Será que a autonomia deveria ser apenas da mulher? É uma pergunta relevante, precisa ser feita. Outra questão, esta liberdade, ela isenta a pessoa da responsabilidade pelos seus próprios atos? Uma outra pergunta que eu coloco aqui. Porque engravidar, nesses casos que a gente está discutindo aqui, é o quê? É a consequência, a gravidez é a consequência de um ato. Lembrando que, recorte que fizemos no começo, estamos falando de um ato consensual.
Então, a gravidez é a consequência de um ato consensual. Nesse caso específico, pessoal, será que é agir com responsabilidade abrir mão das consequências do meu ato? Então, acho que aí tem os dois lados. E mais um aspecto específico, pessoal, voltando ao tópico anterior, da dignidade humana. Partindo do princípio que o feto também é um ser humano digno, que também tem direito à vida, onde está a liberdade dele? Já que a mulher tem a liberdade, onde está a liberdade dele? Aí, sabe o que acontece, pessoal, quando a gente traz esses outros argumentos? Por que essa discussão é tão difícil? Porque, por exemplo, quando eu falo os argumentos iniciais que a gente ouve, das pessoas falando da vulnerabilidade social, das pessoas falando do estigma, das pessoas falando do problema de saúde pública e tal, aí tem um monte de gente que fala, isso é papo de abortista, isso aí já vira uma confusão, já vira ofensa, etc. Por outro lado também, quando a gente traz esses argumentos aqui e fala dessas coisas, tem um monte de gente que vem e começa a falar, isso aí é conservadorismo, isso daí é religião, isso daí... E eu estou falando do que aqui, pessoal? Estou falando de uma perspectiva psicológica que parte dessa antropologia de dignidade da vida, inclusive intrauterina, que é a visão da logoterapia. Então é uma visão psicológica, pessoal. Notam? A psicologia pode ter diferentes olhares sobre esse assunto, não pode? O olhar da logoterapia é esse, né? Que traz à tona a questão da dignidade humana, que traz à tona a questão da liberdade e da responsabilidade. E pelo fato desses olhares serem muitas vezes equivalentes aos olhares de setores religiosos ou conservadores, não significa que a origem da argumentação de Frankl seja uma ideologia conservadora ou religiosa. É esse tópico que eu estou tentando trazer à tona quando eu falo da visão da logoterapia sobre o assunto. Olha só, mais um pouquinho do artigo do professor Tiago e com uma frase do Frankl. A logoterapia considera que para as resoluções de conflitos éticos ou morais deva-se avaliar as consequências positivas e negativas da ação para o mundo, para si mesmo e para as demais pessoas envolvidas. O que inclui nesse caso também o feto. Então contempla a parte inicial da discussão, certo? Questão social. Contempla a posição da mulher, mas não pode defende-se a ideia que não pode se excluir dessa discussão também o feto. E às vezes a gente vê essa discussão excluindo o feto, né? Ou o direito à vida ou os direitos do feto. Veja, os princípios de respeito próprio e da autenticidade não podem ignorar a dignidade de uma pessoa, mesmo que esteja apenas em potencial em seu ventre. Em outras palavras, não se pode negar o fenômeno antropológico da autotranscendência que reza o ser humano autêntico, que é aquele que está direcionado para alguém diferente de si mesmo. Viktor Frankl, Psicoterapia e Sentido da Vida. Eu acho que a posição do Frankl, pessoal, então, a respeito desse assunto, ela é bem clara. Tá? Elizabeth Lucas, talvez a segunda maior referência mundial na logoterapia depois do Viktor Frankl. Olha o que ela vai dizer. Em algum momento da vida é preciso que se tome uma posição. Por isso digo aqui, de maneira clara e sincera, que não acredito que o aborto ou a eutanásia ativa possam ser aceitos como solução de problemas. Quem ama as pessoas há de combater o sofrimento o quanto puder, mas jamais lhes negará o direito à vida. Notem, pessoal, então eu estou trazendo o pensamento do Frankl, estou trazendo o pensamento da Elizabeth Lucas aqui, que são, talvez não, que com certeza são as maiores referências da logoterapia. E elas estão dizendo aqui a maneira que elas pensam. Então vejam, o olhar da logoterapia a favor da responsabilidade, da dignidade humana e de todos esses fatores é um olhar, é um posicionamento contrário a essa ideia da descriminalização ou do direito ao aborto antes da 12ª semana. Tá bom? Se você é uma pessoa que estuda a logoterapia e discorda disso, tudo bem, não tem problema. Não estou querendo dizer que você é obrigado a concordar com tudo. Se você é uma pessoa que não estuda a logoterapia e também discorda disso, tudo bem, é o seu ponto de vista. Mas o estudo mais profundo da logoterapia nos leva a essa posição que eu estou apresentando aqui para vocês. Tá bom? E eu já vou entrar no próximo aspecto. Não é correto você querer rotular um logoterapeuta que se posiciona dessa maneira
como alguém que está tomando uma posição só por uma questão de conservadorismo ou de religião. Porque eu estou mostrando aqui para vocês nessa argumentação uma outra via que leva a essa mesma conclusão. Notam? Então a gente não pode ser reducionista e dizer, todo mundo que pensa assim, não, é porque é religioso ou é porque é conservador. Não. Talvez a pessoa pense assim porque ela está seguindo essa lógica de argumentação de uma teoria psicológica, que é a logoterapia de Viktor Frankl. E o que um logoterapeuta deveria fazer, então, a partir disso daí, pessoal? Então vejam, aí é outra história. Independente, você é um logoterapeuta, recebeu uma pessoa que já passou por essa situação, ou que decidiu que vai passar, ou que está em vias de. Não cabe a você julgar. Tá? Você pode ter o seu olhar sobre a vida, sobre o ser humano, mas se tem um outro preceito fundamental da logoterapia é o de não se julgar as pessoas, não se colocar no papel de juiz. Não cabe a você nem a mim sermos juízes de quem pensa ou age diferente. Segundo, é uma paciente sua, ou é um casal de pacientes seus, cabe a você acolher e entender o que está por trás desse pensamento. Mas, a partir da teoria que você segue, cabe a você também promover a reflexão à luz desses conceitos, do valor da vida e da dignidade humana. Tá? Porque isso é pertinente, sim, ao debate no contexto da logoterapia. Certo, pessoal? E como eu falei no começo, agora a gente cai numa outra questão. Então está colocado aqui o ponto. Professor, mas você colocou assim uma coisa mais introdutória, mais simplificada. Sim, é o que eu falei que eu ia fazer no começo. Mas estou apresentando um ponto de vista para vocês, baseado, né, não somente em alguns textos explícitos sobre o assunto, mas na essência do tema, acima de tudo, né, na essência do pensamento da logoterapia, acima de tudo, do se dizer sim à vida. Eu vou dizer para vocês, pessoal, por algum tempo, já faz algum tempo que eu estudo esse assunto e que eu entendo as coisas dessa forma, em consonância com o pensamento de Viktor Frankl, mas por algum tempo eu já me senti intimidado de falar sobre isso no ambiente público. Tanto é que vocês nunca me viram falando. Com exceção daqueles que são meus alunos, no curso sobre amor e sexualidade à luz da logoterapia, lá eu falo um pouco, mas é um ambiente fechado. No ambiente público eu nunca havia falado. Mas eu entendi, pessoal, na semana passada, à luz das discussões que estavam acontecendo e dos posicionamentos que eu acompanhei por parte da psicologia, de certa forma sequestrando a posição da psicologia como se fosse unitária, como se houvesse um consenso nesse assunto na psicologia, eu me senti na obrigação de falar sobre esse tema à luz da logoterapia. Porque eu sei que a visão da logoterapia ela é contrária à de algumas vertentes da psicologia nesse aspecto. Assim como outros aspectos também, só que esse é um tópico sensível. Mas o fato de ser um tópico sensível, eu acho que não significa que ele não deve ser abordado. E mais, o fato de ser um tópico sensível e de ser um tópico onde há discordância da logoterapia com outras visões da psicologia, também não significa que deva existir uma guerra, uma briga ou desrespeito de um lado ou de outro nessa discussão. A gente precisa ter um debate civilizado sobre o assunto e é isso que eu estou propondo aqui, acima de tudo, mas sem me omitir de apresentar qual é a perspectiva da logoterapia. Que outras soluções, então, professor, que levam em conta a dignidade da vida humana poderiam ser colocadas em prática, se não for o aborto? Porque o problema existe, a gente viu. Então, coisas como, por exemplo, medidas de contracepção. E aí, pessoal, eu sou obrigado a fazer uma crítica a alguns religiosos. Não vou generalizar, mas alguns. Porque tem algumas pessoas religiosas que elas são contra a promoção de métodos contraceptivos na sociedade, mas elas também são contra o aborto. E aí, pessoal, a gente tem que entender que a sociedade, as pessoas em geral, não têm obrigação de ser religiosas. O Estado é laico e as pessoas são livres para adotar ou não uma visão religiosa. E não cabe a nós julgarmos. Então, existem milhões de pessoas que não são pessoas que adotam a castidade como estilo de vida. E mais, tem pessoas que adotam também e não conseguem sustentar essa posição. Se eu diminuo o acesso das pessoas a métodos contraceptivos, sabendo que muitas pessoas não são religiosas e não são adeptas da castidade,
vai ser natural que vai ter mais gravidez, mais vezes a gravidez indesejada vai acontecer ainda. Certo? Então a gente tem que ser coerente com relação a isso. A gente está falando aqui de políticas públicas, não de políticas religiosas. Vamos fazer essa diferenciação. E sim, medidas contraceptivas acessíveis a homens e mulheres podem melhorar esse cenário e evitar que uma pessoa engravide, por exemplo, de uma maneira indesejada e tenha que recorrer ao aborto. Educação sexual. Mais uma vez, eu vejo às vezes pessoas religiosas contrárias à educação sexual. Como que uma pessoa vai saber como se evita uma gravidez se ela não tem educação sexual? Me digam. Então é necessário se investir tanto nos âmbitos públicos e privados em educação sexual. Que haja uma responsabilização maior da figura masculina nessa história toda. Sabe por quê, pessoal? Você pode ter certeza que muitas mulheres acabam recorrendo ao aborto clandestino porque se sentem sozinhas. E se o parceiro, se o pai daquela criança chegasse para aquela mulher e falasse: olha, eu estou do seu lado, eu vou te ajudar, independente de se casarem ou não, essa mulher não tomaria essa decisão. Então tem que haver campanhas públicas, tem que haver o que mais? O incentivo ao homem para que ele assuma esse papel. Enfim, aí é outra história, a gente teria que debater esse assunto, tá bom? Outra coisa, pessoal, responsabilização / apoio do Estado. O Estado, se ele tem leis, como é o caso do nosso Estado, que proíbem, e a gente viu aqui que no caso a visão da logoterapia, ela corrobora inclusive essa visão do Estado, em boa parte dos aspectos, pelo menos esse que a gente está debatendo aqui, o que acontece? O Estado tem que também prover meios para ajudar as pessoas que vão ter esses filhos, dentro daquelas condições de vulnerabilidade social, de estigma e por aí vai. Agora, o Estado não se responsabiliza, os pais não se responsabilizam, e aí a mulher, em desespero, recorre ao aborto e ainda por cima é estigmatizada. Vocês percebem? Uma questão não é tão simples assim? Ou a mulher fala: não, eu prefiro que seja permitido. Porque parece que não tem nada a favor que busca apoiar a mulher. Só tem cobrança. Mas não tem uma estrutura favorável a ajudá-la. E as próprias pessoas religiosas, em muitos casos, elas também olham com estigma para a mulher que às vezes engravidou fora do contexto do casamento, para a mulher que engravidou e não sabe quem é o pai, para a mulher que engravidou e o pai fugiu. E essa mulher se sente como? Ela vai lá na igreja conversar e pedir ajuda, para quê? Para ser julgada? Para ser condenada pelo julgamento público? Vocês percebem, pessoal, como essa questão ela é complexa e é difícil? Não é tão simples assim como às vezes a gente coloca? Né? O pessoal está colocando perguntas aqui e algumas observações, algumas não são tão pertinentes e tal. Políticas punitivas mais severas, como seria isso? Já é severa a política punitiva, inclusive encarceramento, essa é outra discussão. Será que o encarceramento é a punição adequada nesses casos? Nem estou entrando nesse mérito, hein, pessoal? Tem gente que fala: mas a pessoa que não sabe que fazer sexo tem consequências. O Paulo está perguntando: em muitos casos não, viu, Paulo? E a gente que trabalha aqui com psicologia, com psicoeducação, a gente descobre que não. Em muitos casos as pessoas não sabem, ou não sabem exatamente o que é, ou não sabem exatamente o que é ter um filho. Por quê? Falta de educação sexual e de educação de planejamento familiar. Então existe um déficit sim nessa área, pessoal, infelizmente. Né? E a gente tem que entender essas coisas também. Então veja, não adianta só eu defender um lado da história se não tem um contraponto. E acho que uma discussão mais ampla tem que levar isso em consideração. Pessoal, mais um ponto agora, já chegando ao final. E a posição da psicologia no Brasil, professor? Existe uma posição oficial. Olha só, o sistema dos conselhos de psicologia, que representam mais de 320 mil profissionais da área no Brasil, isso é site do próprio conselho, tá, pessoal? É gerido de maneira democrática e representativa. Desde 2010, vem se manifestando publicamente em defesa da legalização do aborto. Então, o Conselho Federal de Psicologia se posiciona a favor, sim, dessa legalização. Isso é um fato. E a favor da descriminalização e legalização do aborto no Brasil, pois entende que a defesa dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres faz parte da defesa dos direitos humanos. Então, o Conselho Federal defende esse ponto de vista e diz que defende porque faz parte da defesa dos direitos humanos. Tá? Pessoal,
não é a visão da logoterapia. Essa. Não é. Pode ser a visão do Conselho Federal de Psicologia. O Conselho Federal assume para si essa prerrogativa de que é democrático, só que essa visão é uma visão de setores da psicologia. E eu acabei de mostrar aqui para vocês, em termos de uma defesa, inclusive, de argumentação teórica, que não é o da logoterapia. Então a logoterapia não faz parte dessa posição. A visão da logoterapia é diferente da visão do conselho. Eu assisti essa defesa pública aqui no que aconteceu em 2018, o vídeo está lá na internet, a colega psicóloga Sandra Esposito, que é membro do Conselho Federal, ela disse o seguinte, entre outras coisas, lá na audiência pública, em Brasília. Por que a psicologia brasileira, e ela diz a psicologia brasileira, tá? Eu não sei se ela tem essa prerrogativa não, pessoal. Por mim ela não está falando, pelo menos. Mas ok, ela está dizendo isso. Por que a psicologia brasileira é favorável à legalização e discriminação do aborto? Segundo a visão dela. Porque o aborto mobiliza elementos socioculturais estruturantes e violentos na sociedade e promove sofrimentos e fragilidades nas mulheres que o praticam. E isso tem a ver, e o que isso tem a ver com a psicologia? Onde há opressão, onde há violência que subjuga e provoca sofrimento. Então veja, é uma visão, pessoal, unilateral. Na minha opinião, é uma visão unilateral. Isso não significa que deva se desprezar o sofrimento da mulher. Eu comecei essa aula falando sobre isso, pessoal. Não significa isso. Mas é uma visão que não contempla a dignidade e o sofrimento do feto. É uma visão unilateral. Dá para dizer que essa é a visão da psicologia brasileira? Você que é psicólogo, está assistindo aqui, ou psicóloga, você também se vê representado nessa perspectiva? Só que aí eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Eventualmente você nem sabe qual é a visão que a teoria psicológica que você usa para trabalhar no dia a dia adota sobre esse assunto. Se você é logoterapeuta e você assistiu essa aula, você sabe, tá? Que acabei de falar. Se não sabia, agora está sabendo. Mas muita gente que estuda, que acompanha e que usa para trabalhar várias teorias não sabe responder essa pergunta. Por isso que eu estou fazendo essa aula aqui, porque pelo menos quem segue a logoterapia enquanto referencial teórico, a partir de agora, se não sabia, vai saber. Tá bom? E mais, pessoal, o que eu quero colocar aqui para vocês no final das contas? E esse é o último artigo. Olha só o que é dito na sequência. O CFP, no mesmo contexto, tem ainda como diretriz base o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Então, eles usam o Código de Ética do Psicólogo para determina para defender essa posição, né, pró-descriminalização do aborto, que, segundo esse Código de Ética, tem nos seus princípios fundamentais, que o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E ainda que, de acordo com o artigo 2, é vedado ao psicólogo praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E B, induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preceito quando no exercício das suas funções profissionais. O CFP luta pela promoção da saúde mental, tanto física quanto mental, pelo reconhecimento da integração de diversos momentos e vivências da subjetividade da mulher, entre eles a decisão de ter filhos. Defendemos, sobretudo, o acolhimento e escuta para mulheres em situações de aborto. Acolhimento e escuta, concordo. Toda a psicologia deve defender isso, né? Lógico, seria até estranho o contrário, né? Mas a questão aí, pessoal, será que essa postura está de acordo com essa visão do próprio Código de Ética? E eu não vejo isso sendo discutido, pessoal, por isso que eu estou trazendo esse assunto à discussão, esse assunto à tona, e por isso que eu estou posicionando, sim, mostrando para vocês qual é o posicionamento da logoterapia, de maneira bem clara, tá? Não estou querendo com isso aqui, pessoal, não é aquela coisa assim, vamos então ficar polemizando e tal, vamos lá ficar fazendo nota de repúdio. Não, eu estou trazendo à tona o que, ao meu ver, é um aspecto incoerente dessa discussão. E mais, estou trazendo à tona aqui a seguinte discussão. Uma vez que esse é um tema, primeiro, onde não há um consenso em termos de visões da psicologia. Em termos de visões, né? Não tudo junto. Em termos de visões, teorias psicológicas sobre esse assunto. Existe um consenso? Não existe.
Não é um tema sobre o qual se exista um conhecimento já definitivo também. Não é um tema sobre o qual haja um consenso entre os psicólogos. Será que esse é um assunto que já está pronto, então, para se tomar uma decisão? Ou, conforme o artigo que a gente leu, que eu citei ali, que fala das implicações de saúde mental desse tema para mulheres, será que não é um assunto que ainda precisa de mais estudos? Tudo isso eu estou trazendo à discussão, tá, pessoal? Tudo isso eu estou... tem gente que vai falar assim, o que eu falo não deve ser levado em conta, primeiro porque eu sou homem e acham que só mulheres podem opinar sobre esse assunto, segundo porque vão dizer que então você é logoterapeuta, então logo você é isso e aquilo, então você... E querer tirar o nosso direito à fala sobre esse assunto. Mas você pode interpretar como você quiser, se quiser tirar o meu direito à fala nesse assunto, pode tirar, tem a sua própria opinião, mas escute esses argumentos e reflita sobre eles, acima de tudo. É isso que eu queria trazer para vocês, tá, pessoal? Com relação à logoterapia, muita gente me pergunta, até colocaram aqui nos 2 sites, professor, tá, mas eu não sou logoterapeuta, eu caí aqui nessa aula porque eu tive curiosidade por causa do tema do aborto, quero aprender mais sobre logoterapia, professor. Primeira coisa, pessoal, leia os livros do Viktor Frankl, tá? Leia os livros dele que você pode aprender bastante na leitura dos livros. Segundo, acompanhe o meu canal aqui no YouTube e no meu Instagram, tem muito conteúdo sobre isso. Agora, se você quer aprender mais, também de uma maneira mais sistemática e profunda, eu vou deixar aqui o link nos comentários, tá bom? Vou sinalizar, é o link de quem quiser saber mais e aprender mais comigo também nos cursos. Aí é um outro tipo de estudos, né? Porque a responsabilidade é só da mulher. Eu acabei de falar que, Carmen, você que chegou talvez na live agora, acabei de falar que não é só da mulher, acabei de falar que é do homem também. Assista a live inteira, é a sugestão que eu dou. E aí você vai chegar aí à sua própria conclusão também, tá bom? Se você tem interesse, pessoal, quer estudar mais comigo, aprender mais de logoterapia, entra aí no link que eu coloquei. Se você está no Instagram, entra lá na minha bio, tem bastante sobre isso, tá? Você pode, como um psicólogo, aprender a atender à luz da logoterapia, se ampliar nesses conceitos, poder ter sua opinião mais formada. Tem aqui alguns outros comentários que eu estou lendo aqui. Construções teóricas avançaram muito nesse sentido, concordo. A gente já sabe mais hoje em dia do que a gente sabia há 50 anos atrás, mas acho que dá para avançar. Não é que dá, precisa se avançar mais ainda. Professor, fiz psicologia, morri de medo de me posicionar. Eu sei, às vezes a gente tem medo de se posicionar, mas quando a gente tem uma teoria psicológica de base, pessoal, não é uma opinião. Estou dando uma opinião aqui, eu estou apresentando a perspectiva da logoterapia sobre o tema. E a logoterapia é uma teoria psicológica consolidada, respeitada, não só no Brasil como no mundo. Tá bom? Vai ser necessário se fundar um novo conselho. Tomara que não, porque eu acho que a gente deve discutir os assuntos, mas talvez esse seja um assunto onde deva se deixar a liberdade de consciência e não ter um posicionamento definitivo e dizer, psicologia no Brasil. Peraí, meus colegas, isso não é o posicionamento da psicologia no Brasil. Está longe de ser. Faça uma pesquisa lá no site e vocês vão saber a respeito. Os direitos humanos é direito à vida de útero desde o útero até o feto. É uma outra visão aqui concordante. Conselho de Psicologia está na régua da OAB. Não entendi esse comentário. Eu paguei o DNA e depois cobrei o sujeito na justiça. É uma opção também, entendeu? Mas muitas mulheres não conseguem nem isso. Existe a vulnerabilidade, por isso que precisa... Não é só uma lei, pessoal. Não dá para reduzir. É muito mais a questão de uma política pública eficiente e pró-vida e pró, inclusive, o cuidado da mulher do que uma lei. E vocês acham que não existem interesses também, não somente políticos, mas econômicos por trás dessa lei, pessoal? A gente vai ser ingênuo. Vocês acham que não existem clínicas, hospitais que estão prontos para lucrar com isso também? A gente não pode ser ingênuo dessa forma, não tem só um lado essa discussão. A fonte bibliográfica da Elizabeth Lucas, eu citei ali, pessoal, histórias que contam sobre vidas, é uma coisa desse tipo, eu não estou com o texto aberto agora, mas está ali, se você voltar você vai ver. Psicanalista pode aprender logoterapia? Claro que pode, com certeza. Múltiplos olhares e complexidade. Então, pessoal, veja, o que eu estou propondo aqui, pessoal? Eu estou propondo a gente dar alguns passos para trás nessa discussão. Tem muita coisa que não foi discutida ainda e que precisa ser.
Professor, o senhor pode falar sim, o bebê pode ser representado por homens e mulheres. Eu também acho que eu posso falar, não acho que esse é um assunto que só a mulher pode opinar. Inclusive, essa estratégia muitas vezes é uma estratégia de silenciamento. Não, comigo não, pessoal. E eu sou pai, inclusive. Se fosse por aí, então eu posso falar sim, porque eu tive meus filhos e eu assumo os compromissos com eles até hoje. Temos um problema, muita opinião e achismos e pouco conhecimento. E veja, por isso que outros aspectos, Ariane, eu não estou discutindo os outros aspectos sobre temas que eu não tenho profundidade para discutir, mas à luz da logoterapia eu posso falar. Sobre a visão da logoterapia eu posso falar. Sobre os outros eu levantei perguntas e trouxe a discussão. Sobre a logoterapia eu apresentei uma visão. Né? Frank viu de perto os horrores do Holocausto e ele sabe o que é injustiça. Exatamente, pessoal. Eu acho que existe sim esse teor na formação da opinião de Viktor Frankl sobre o tema. Ok, pessoal. Obrigado, viu, pela participação de vocês, pelo clima de respeito aqui que a gente está nessa discussão. Você que chegar nesse vídeo depois, eu espero que tenha o mesmo clima de respeito, que entenda a discussão que está sendo feita. Você pode concordar comigo, pode discordar de mim, mas a gente não pode cair no âmbito de uma discussão violenta, no âmbito de agressões mútuas, verbais, a respeito desse assunto, no âmbito do cancelamento, que muitas vezes o pessoal vai. Vamos discutir esse assunto com seriedade, com abertura, independente de qual seja a sua perspectiva. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa me procurem lá no Instagram, manda mensagem, a gente vai falando sobre esse assunto e quem sabe a gente pode trazer até mais vezes esse tema para a nossa conversa. Se gostou desse bate-papo aqui, dessa aula, deixa o seu like, se inscreve no canal e um bom restante de semana para todo mundo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.